e no momento em que terminou de comer, chamou alguns de seus guerreiros de lado e conversou com eles por alguns instantes. O inglês, que geralmente vigiava seu captor negro, viu agora que este último estava explicando algo em detalhes para seus guerreiros, e pelos gestos e pela maneira como falava, era evidente que ele os estava persuadindo a algum novo plano, além de lhes dar instruções sobre o que deveriam fazer. Várias vezes, ele também viu os olhos dos negros voltarem-se para ele. Uma vez, eles relampejaram simultaneamente na direção da jovem branca. Tudo sobre o acontecimento, que por si só parecia trivial, despertava na mente do inglês uma apreensão bem definida de que algo estava acontecendo que pronunciava mal para ele e para a garota. Ele não conseguia se livrar dessa ideia, e por isso, continuava a vigiar ainda mais de perto o negro, embora, como foi obrigado a admitir para si mesmo, estivesse totalmente impotente para evitar qualquer destino que os aguardava. Até a lança que ele tinha quando foi capturado lhe foi tomada, de modo que agora estava desarmado e absolutamente à mercê do sargento negro e de seus seguidores. O tenente Harold Percy Smith não demorou muito para descobrir algo sobre o plano de Usanga, pois quase imediatamente após o sargento terminar de dar suas instruções, vários guerreiros se aproximaram do inglês, enquanto 3 foram diretamente até a garota. Sem uma palavra de explicação, os guerreiros agarraram o jovem oficial e o jogaram no chão de bruços. Por um momento, ele lutou para se libertar e conseguiu desferir alguns golpes pesados entre seus agressores, mas estava em grande desvantagem numérica para esperar mais do que apenas atraiçá-los na realização de seu objetivo, que ele logo descobriu se amarrá-lo firmemente de mãos e pés. Quando finalmente o seguraram de forma satisfatória, o viraram de lado e foi então que percebeu que Berta Kircher havia sido amarrada de maneira semelhante. Smith estava deitado em uma posição que lhe permitia ver quase toda a extensão do campo e o avião a uma curta distância. Usanga estava falando com a menina, que balançava a cabeça em negativos veementes. "O que ele está dizendo?" chamou o inglês. "Ele vai me levar embora no avião", respondeu a garota. "Ele vai me levar para o interior, para outro país onde ele diz que será rei e eu serei uma de suas esposas." E então, para a surpresa do inglês, ela voltou o rosto sorridente para ele. "Mas não há perigo", continuou, "pois estaremos mortos em poucos minutos, apenas dê a ele tempo suficiente para colocar a máquina em movimento, e se ele conseguisse elevar a 100 pés do chão, nunca mais precisarei tê-lo." "Deus!" exclamou o homem. "Não há nenhuma maneira de você convencê-lo. Prometa a ele qualquer coisa que você quiser. Eu tenho dinheiro. Mais dinheiro do que aquele pobre tolo poderia imaginar que existia no mundo inteiro. Com ele pode comprar qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, roupas finas, comida e mulheres, todas as mulheres que ele quiser. Diga a ele isso e diga também que, se ele poupar você, eu dou minha palavra de que trarei tudo para ele." A garota balançou a cabeça. "É inútil", ela disse. "Ele não entenderia, e se entende-se, não confiaria em você. Os negros são tão sem princípios que não conseguem imaginar nada como princípio ou honra nos outros. E especialmente esses negros desconfiam de um inglês que os alemães lhes ensinaram a acreditar ser o povo mais traiçoeiro e degradado. Não. É melhor assim. Sinto muito que você não possa ir conosco, pois se ele subir o suficiente, minha morte será muito mais fácil do que aquela que provavelmente os espera." Usanga vinha interrompendo continuamente sua breve conversa na tentativa de obrigar a garota a traduzir para ele, pois teme que eles estivessem elaborando algum plano para frustrá-lo, e para acalmá-lo e agradá-lo. Ela lhe disse que o inglês apenas estava se despedindo e desejando boa sorte. De repente, ela se voltou para o negro. "Você faria algo por mim?" ela perguntou. "Se eu for voluntariamente com você." "O que você quer?" ele perguntou. "Diga aos seus homens para libertarem um homem branco depois que nós partirmos. Ele nunca poderá nos alcançar. É só isso que peço a você. Se você conceder a ele sua liberdade e sua vida, eu irei voluntariamente com você." "Você vai comigo de qualquer maneira", rosnou Usanga. "Não me importa se você vai por vontade própria ou não. Eu vou ser um grande rei e você fará tudo o que eu mandar." Ele tinha em mente que começaria de forma adequada com essa mulher. Não deveria haver repetição da sua experiência angustiante com Narato. Essa esposa e as outras 24 deveriam ser cuidadosamente selecionadas e bem treinadas. Daqui em diante, Usanga seria o mestre em sua própria casa. Berta Kircher percebeu que era inútil apelar para o bruto, por isso, manteve-se em silêncio, embora estivesse cheia de tristeza ao contemplar o destino que aguardava o jovem oficial, mal mais que um garoto, que havia revelado impulsivamente seu amor por ela. Por ordem de Usanga, um dos negros a levantou do chão e a carregou até a máquina, e depois que Usanga subiu a bordo, eles a ergueram, e ele se inclinou para baixo e a puxou para o fuselagem, onde retirou as tiras de seus pulsos e a prendeu em seu assento, e então ocupou o seu próprio diretamente à sua frente. A garota voltou os olhos para o inglês. Ela estava muito pálida,
mas seus lábios sorriam corajosamente. Adeus, ela gritou. Adeus, e que Deus te abençoe. Ele respondeu com a voz levemente rouca e então, a coisa que eu queria dizer posso dizê-la agora, já que estamos tão perto do fim. Seus lábios se moveram, mas ele não sabia se expressavam consentimento ou recusa, pois as palavras foram sufocadas pelo zumbido da hélice. O negro havia aprendido sua lição suficientemente bem para que o motor fosse ligado sem confusão e a máquina logo estivesse em movimento pelo prado. Um gemido escapou dos lábios do inglês distraído enquanto ele observava a mulher que amava sendo levada para uma morte quase certa. Ele viu o avião inclinar-se e a máquina levantar voo do chão. Foi uma boa decolagem, tão boa quanto o tenente Harold Percy Mitchell poderia conseguir por si mesmo, mas ele percebeu que isso ocorrerá apenas por acaso. A qualquer momento, a máquina poderia mergulhar na terra, e, mesmo que, por algum milagre do acaso, o negro conseguisse subir acima das copas das árvores e realizar um voo bem-sucedido, não havia uma chance em 100.000 de que ele pudesse aterrissar vivamente sem matar sua bela prisioneira e a si mesmo. Mas o que foi aquilo? Seu coração parou. Capítulo 13. A recompensa de Uzanga. Por 2 dias Tarzan dos macacos havia caçado lentamente para o norte, e, fazendo um amplo círculo, retornará a uma curta distância da clareira onde deixará Berta Kircher e o jovem tenente. Passará a noite em uma grande árvore que se projetava sobre o rio, a apenas uma curta distância da clareira. E agora, nas primeiras horas da manhã, ele estava agachado à beira da água, esperando uma oportunidade para capturar Pisa, o peixe, pensando que o levaria de volta com ele para a cabana, onde a garota poderia cozinhá-lo para si mesma e para seu companheiro. Imóvel como uma estátua de bronze estava o astuto homem-macaco, pois ele sabia muito bem como Pisa, o peixe, era cauteloso. O menor movimento o assustaria, e apenas com infinita paciência poderia ser capturado de alguma forma. Tarzan dependia de sua própria rapidez e da súbita surpresa de seu ataque, pois não tinha isca nem anzol. Seu conhecimento sobre os hábitos dos habitantes da água lhe indicava onde esperar por Pisa. Podia ser 1 minuto ou podia ser 1 hora antes que o peixe nadasse até a pequena piscina sobre a qual ele se agachava, mas mais cedo ou mais tarde um apareceria. Isso o homem-macaco sabia. Então, com a paciência do animal de caça, ele esperava por sua presa. Finalmente houve um brilho de escamas reluzentes. Pisa estava chegando. Em um instante ele estaria ao alcance e então, com a rapidez da luz, 2 mãos fortes e marrons mergulhariam na água e o agarrariam. Mas, justamente no momento em que o peixe estava prestes a ficar ao alcance, houve um grande estrondo na vegetação atrás do homem-macaco. Instantaneamente, Pisa desapareceu e Tarzan, rosnando, se virou para enfrentar qualquer criatura que pudesse ameaçá-lo. No momento em que se virou, viu que o autor da comoção era Zuteg. O que Zuteg quer? Perguntou o homem-macaco. Zuteg vem à água para beber, respondeu o macaco. Onde está a tribo? Perguntou Tarzan. Eles estão caçando pisans e cimatins mais adiante na floresta, respondeu Zuteg. E a Tarmangani? Ela e o touro? Perguntou Tarzan. Estão seguros. Eles foram embora, respondeu Zuteg. Kudu saiu de sua toca 2 vezes desde que eles partiram. A tribo os expulsou? Perguntou Tarzan. Não, respondeu o macaco. Não os vimos ir embora. Não sabemos por que partiram. Tarzan balançou rapidamente pelas árvores em direção à clareira. A cabana e o boma estavam como ele os havia deixado, mas não havia sinal do homem ou da mulher. Atravessando a clareira, ele entrou no boma e depois na cabana. Ambos estavam vazios, e seu nariz treinado lhe disse que eles tinham ido embora há pelo menos 2 dias. Quando estava prestes a sair da cabana, ele viu um papel preso à parede com um pedaço de madeira e, ao tirá-lo, leu: Depois do que você me contou sobre a senhorita Kircher, e sabendo que você não gosta dela, sinto que não é justo com ela nem com você que continuemos a lhe impor nossa presença. Sei que a nossa presença está impedindo você de continuar sua viagem para a costa oeste, e por isso decidi que é melhor para nós tentar alcançar os assentamentos brancos imediatamente, sem nos impor mais sobre você. Agradecemos muito pela sua bondade e proteção. Se houvesse alguma forma de eu retribuir a obrigação que sinto, ficaria imensamente feliz em fazê-lo. Foi assinado pelo tenente Harold Percy Mitchell. Tarzan deu de ombro, amassou a nota na mão e a jogou de lado. Sentiu um certo alívio de responsabilidade, e ficou contente por terem tirado o assunto de suas mãos. Eles foram embora e esqueceriam, mas de alguma forma ele não conseguia esquecer. Ele atravessou o boma e entrou na clareira. Sentiu-se inquieto e ansioso. De repente, decidiu continuar seu caminho para a costa oeste, e começou a caminhar para o norte. Seguiria o rio sinuoso rumo ao norte por alguns quilômetros, onde seu curso se virava para o oeste, e então continuaria em direção à sua nascente, atravessando um planalto arborizado e subindo para os contrafortes e as montanhas. Do outro lado da serra,
ele procuraria um riacho que descesse em direção à costa oeste, e assim, seguindo os rios, teria certeza de encontrar caça e água em abundância. Mas ele não foi longe, uma dúzia de passos, talvez, e ele parou de repente. Ele é um inglês, murmurou, e o outro é uma mulher. Eles nunca conseguiram chegar aos assentamentos sem minha ajuda. Eu não pude matá-la com minhas próprias mãos quando tentei, e se eu os deixar seguir sozinhos, terei matado ela tão certamente como se tivesse cravado minha faca em seu coração. Não. E invamente balançou a cabeça. Tarzan das selvas é um tolo e uma mulher velha e fraca, e ele se voltou para o sul. Manu, o macaco, tinha visto os dois Tarmangani passar 2 dias antes, tagarelando e reclamando. Ele contou tudo a Tarzan. Eles tinham ido na direção da aldeia dos Gomangani. Isso Manu tinha visto com seus próprios olhos. Então o homem-macaco balançou-se pela selva em direção ao sul e, embora sem um esforço concentrado para seguir o rastro daqueles que perseguia, passou por inúmeras evidências de que eles tinham seguido aquele caminho. Sugestões tenues de seu rastro de cheiro se agarravam levemente a folhas, galhos ou troncos que um ou outro tinha tocado, ou na terra da trilha que seus pés tinham pisado, e onde o caminho serpenteava pela profundidade sombria da floresta úmida. A marca de seus sapatos ainda aparecia ocasionalmente na massa úmida de vegetação em decomposição que cobria o solo. Um impulso inexplicável impulsionava Tarzan a uma velocidade crescente. A mesma voz pequena e silenciosa que o repreendia por tê-los negligenciado parecia sussurrar constantemente que eles precisavam dele urgentemente agora. A consciência de Tarzan incomodava, o que explicava o fato de que ele se comparava a uma mulher velha e fraca, pois o homem-macaco, criado na selvageria e acostumado a dificuldades e crueldade, relutava em admitir quaisquer dos traços mais delicados que, na realidade, eram seu direito de nascimento. A trilha fez um desvio para o leste da vila dos Vamabuzi. Em seguida, voltou para o largo caminho dos elefantes mais próximo ao rio, onde continuou em direção ao sul por várias milhas. Finalmente, chegou aos ouvidos do homem-macaco um som peculiar de zumbido pulsante. Por um instante ele parou, ouvindo atentamente. Um avião, murmurou, e apressou-se para frente em uma velocidade muito maior. Quando Tarzan dos macacos finalmente chegou à beira do prado onde o avião de Smithfield havia pousado, ele absorveu toda a cena com um rápido olhar e compreendeu a situação, embora mal pudesse acreditar nas coisas que via. Acorrentado e indefeso, o oficial inglês estava deitado no chão em um lado do prado, enquanto ao redor dele estavam vários desertores negros do comando alemão. Tarzan já havia visto esses homens antes e sabia quem eram. Aproximando-se dele pelo prado estava um avião pilotado pelo negro Zanga, e, no assento atrás do piloto, estava a jovem branca, Berta Kircher. Como aquele selvagem ignorante conseguia pilotar o avião, Tarzan não podia adivinhar, nem tinha tempo para especular sobre o assunto. Seu conhecimento sobre o Zanga, junto com a posição do homem branco, dizia-lhe que o sargento negro estava tentando levar a garota branca embora. Por que ele deveria estar fazendo isso quando a tinha em seu poder e também havia capturado e seguro a única criatura na selva que poderia querer defendê-la, tanto quanto o negro poderia saber? Tarzan não podia adivinhar, pois ele nada sabia sobre as 24 esposas sonhadas de Uzanga nem sobre o medo do negro do terrível temperamento de Narato, sua atual companheira. Ele não sabia, então, que Uzanga havia decidido fugir com a garota branca para nunca mais voltar, e colocar tanta distância entre ele e Narato que essa última nunca pudesse encontrá-lo novamente, mas era exatamente isso que estava na mente do negro, embora nem mesmo seus próprios guerreiros suspeitassem disso. Ele lhes dissera que levaria a prisioneira a um sultão do norte e ali obteria um grande preço por ela, e que quando voltasse eles deveriam receber parte dos despojos. Essas coisas Tarzan não sabia. Tudo o que ele sabia era o que via um negro tentando fugir voando com uma garota branca. A máquina já estava lentamente se afastando do chão. Em um instante, ela subiria rapidamente fora de alcance. A princípio, Tarzan pensou em colocar uma flecha em seu arco e matar o Zanga, mas rapidamente abandonou a ideia porque sabia que no momento em que o piloto fosse morto, a máquina, fora de controle, jogaria a garota até a morte entre as árvores. Havia apenas uma maneira de ele esperar socorrê-la, uma maneira que, se falhasse, o enviaria à morte instantânea, e ainda assim, ele não hesitou em tentar colocá-la em execução. O Zanga não o viu, estando demasiado concentrado nas tarefas incomuns de um piloto, mas os negros do outro lado do prado viram e correram adiante com gritos altos e selvagens e rifles ameaçadores para interceptá-lo. Eles viram um homem branco gigante saltar dos galhos de uma árvore para a grama e correr rapidamente em direção ao avião. Viram-no pegar uma corda longa de capim que estava sobre seus ombros enquanto corria. Viram o laço balançando em um círculo ondulante acima de sua cabeça. Viram a garota branca na máquina olhar para baixo e descobri-lo. 20 pés acima do homem macaco que corria, o enorme avião pairava. O laço aberto subiu para encontrá-lo, e a garota,
adivinhando em parte as intenções do homem macaco, estendeu a mão e agarrou o laço. Se firmando, agarrou-se a ele com força usando ambas as mãos. Simultaneamente, Tarzan foi arrancado do chão e o avião inclinou-se para o lado em resposta à nova tensão. O Zanga agarrou-se descontroladamente aos controles e a máquina subiu em um ângulo íngreme. Pendendo na ponta da corda, o homem macaco balançava como um pêndulo no espaço. O inglês, deitado e amarrado no chão, tinha sido testemunha de todos esses acontecimentos. Seu coração parou ao ver o corpo de Tarzan voando pelo ar em direção às copas das árvores, entre as quais parecia inevitável que ele se chocasse. Mas o avião estava subindo rapidamente, de modo que o homem-besta passou pelas ramas mais altas. Então, devagar, mão sobre mão, ele subiu em direção à fuselagem. A garota, agarrando-se desesperadamente ao laço, esforçava cada músculo para sustentar o grande peso pendurado na extremidade inferior da corda. O Zanga, totalmente alheio ao que acontecia atrás dele, conduzia o avião cada vez mais alto no céu. Tarzan olhou para baixo. Abaixo dele, as copas das árvores e o rio passavam rapidamente para trás, e apenas uma fina corda de grama e os músculos de uma garota frágil separavam-no da morte que se escancarava milhares de pés abaixo. Parecia aberta que os dedos de suas mãos estavam mortos. A dormência subia pelos braços até os cotovelos. Quanto tempo mais ela poderia se agarrar às cordas tensionadas? Ela não sabia. Parecia-lhe que aqueles dedos sem vida iriam relaxar a qualquer instante então, quando ela já havia quase perdido a esperança, viu uma mão forte e morena alcançar e segurar a lateral da fuselagem. Instantaneamente, o peso sobre a corda foi aliviado, e um momento depois, Tarzan dos macacos ergueu o corpo acima da lateral e jogou uma perna para o outro lado. Ele olhou para o Zanga à frente então, aproximando a boca do ouvido da garota. Gritou: "Você já pilotou um avião?" A garota assentiu rapidamente com um sim. "Você tem coragem de subir até lá ao lado do negro e assumir o controle enquanto eu cuido dele?" A garota olhou para o Zanga e estremeceu. "Sim", respondeu ela, "mas meus pés estão amarrados." Tarzan tirou sua faca de caça da bainha, e descendo a mão, cortou as fias dentais que prendiam seus tornozelos. Então a garota desabotou a alça que a prendia ao assento. Com uma mão, Tarzan segurou o braço da garota, e estabilizou enquanto os dois rastejavam lentamente pelos poucos metros que interviam entre os assentos. Uma leve inclinação do avião os lançaria para a eternidade. Tarzan percebeu que só por um milagre do acaso poderiam chegar ao Zanga e promover a mudança de piloto. E ainda assim sabia que essa chance precisava ser aproveitada, pois nos breves momentos desde que viu o avião pela primeira vez, percebeu que o negro estava quase sem experiência como piloto, e que a morte certamente os aguardava de qualquer forma, caso o sargento negro permanecesse no comando. A primeira insinuação de que o Zanga teve que algo não estava bem com ele foi quando a garota deslizou de repente para seu lado, agarrou o controle. No mesmo instante, dedos de aço agarraram sua garganta. Uma mão marrom disparou com uma lâmina afiada e cortou a alça em sua cintura, e músculos gigantes o levantaram do assento. O Zanga arranhou o ar e gritou, mas ele estava impotente quando o bebê. Bem abaixo, os observadores no campo podiam ver o avião voando no céu, pois com a mudança de controle ele havia despencado de repente. Eles a viram se endireitar sozinha, e girando em um pequeno círculo, retornar na direção deles, mas estava tão acima deles e a luz do sol tão forte que não conseguiam ver nada do que acontecia dentro da fuselagem. Mas logo o tenente Smithfield deu um suspiro de consternação ao ver um corpo humano despencar do avião. Girando e se contorcendo no ar, caiu com velocidade cada vez maior, e o inglês prendeu a respiração enquanto a coisa se precipitava em direção a eles. Com um baque abafado, ele se espalhou sobre a grama perto do centro do prado, e quando, por fim, o inglês conseguiu reunir coragem para olhar para ele novamente, respirou uma fervorosa oração de agradecimento, pois a massa informe que jazia sobre a grama manchada de sangue estava coberta por um couro ébano. O Zanga colhera sua recompensa. Vez após vez, o avião circulava acima do prado. Os negros, inicialmente consternados com a morte de seu líder, agora estavam levados a uma frenesi de raiva, e a uma determinação de se vingar. A garota e o homem macaco os viram se reunir em um grupo ao redor do corpo de seu chefe caído. Eles viram, enquanto circulavam acima do prado, os punhos negros agitados em sua direção e os rifles brandindo uma ameaça contra eles. Tarzan ainda se agarrava à fuselagem, diretamente atrás do assento do piloto. Seu rosto estava perto do de Berta Kircher, e ao máximo de sua voz, acima do barulho da hélice, do motor e do escapamento, ele gritou algumas palavras de instrução em seu ouvido. À medida que a garota compreende a importância de suas palavras, ela empalideceu, mas seus lábios se apertaram em uma linha dura e seus olhos brilharam com um súbito fogo de determinação enquanto ela baixava o avião a poucos metros do chão e na extremidade oposta do prado em relação aos negros. E então, a toda velocidade,
avançava contra os selvagens. O avião veio tão rapidamente que os homens de Uzanga não tiveram tempo de escapar depois de perceberem sua ameaça. Tocou o chão exatamente quando atingiu-os e os varreu, um verdadeiro peso de destruição. Quando chegou ao descanso na beira da floresta, o homem macaco saltou rapidamente para o chão e correu em direção ao jovem tenente. E enquanto avançava, lançou um olhar para o local onde os guerreiros haviam estado, pronto para se defender se necessário, mas não havia ninguém ali para se opor a ele. Mortos e moribundos, jazem espalhados por 15 metros ao longo da grama. Quando Tarzan libertou o inglês, a garota se juntou a eles. Ela tentou expressar sua gratidão ao homem macaco, mas ele a silenciou com um gesto. Você se salvou, insistiu ele, pois se você não fosse capaz de pilotar o avião, eu não poderia ajudá-la. E agora, disse ele, vocês dois têm os meios para voltar aos assentamentos. O dia ainda é jovem. Vocês podem facilmente percorrer a distância em poucas horas se tiverem combustível suficiente. Ele olhou interrogativamente para o aviador. Smith assentiu com a cabeça afirmativamente. Tenho bastante, respondeu. Então vão imediatamente, disse o homem macaco. Nenhum de vocês pertence à selva. Um leve sorriso tocou seus lábios enquanto falava. A garota e o inglês também sorriram. Esta selva não é lugar para nós, pelo menos, disse Smith. E não é lugar para nenhum outro homem branco. Por que você não volta para a civilização conosco? Tarzan balançou a cabeça. Prefiro a selva, disse ele. O aviador cravou o dedo do pé no chão, e ainda olhando para baixo, disparou algo que evidentemente odiava dizer. Se for uma questão de viver, meu velho, disse ele. Dinheiro. Você sabe. Tarzan riu. Não, disse. Sei o que você está tentando dizer. Não é isso. Nasci na selva. Vivi toda a minha vida na selva. E vou morrer na selva. Não desejo viver ou morrer em outro lugar. Os outros balançaram a cabeça. Não conseguiam entendê-lo. Vá, disse o homem macaco. Quanto mais rápido você for, mais rápido chegará em segurança. Eles caminharam juntos até o avião. Smith apertou a mão do homem macaco e subiu no assento do piloto. Adeus, disse a garota, estendendo a mão para Tarzan. Antes de eu ir, você não vai me dizer que não me odeia mais. O rosto de Tarzan se entristeceu, sem dizer uma palavra. Ele a pegou e a colocou no lugar atrás do inglês. Uma expressão de dor cruzou o rosto de Berta Kircher. O motor começou a funcionar e, um momento depois, os dois já estavam sendo levados rapidamente para o leste. No centro do campo, o homem macaco os observava. É uma pena que ela seja alemã e uma espiã, disse ele, pois é muito difícil odiá-la. Capítulo 14. O Leão Negro. Numa, o leão estava com fome. Ele havia saído do país desértico a leste para uma terra de abundância. Mas, embora fosse jovem e forte, os cautelosos herbívoros conseguiriam escapar de suas poderosas garras sempre que ele tentava fazer uma caçada. Numa, o leão estava com fome e muito selvagem. Havia 2 dias que não comia e agora caçava de humor mais feio. Numa não mais soltava um rugido retumbante desafiando o mundo, mas movia-se silencioso e sombrio, pisando suavemente para que nenhum graveto quebrado traísse sua presença presa de ouvido aguçado que procurava. Fresca estava a trilha de Bara, o cervo, que não havia encontrado na trilha de caça bem marcada que ele seguia. Não havia passado 1 hora desde que Bara tinha passado por ali. O tempo podia ser medido em minutos. E assim o grande leão redobrou a cautela de seu avanço enquanto se aproximava sorrateiramente na perseguição de sua presa. Uma brisa leve percorria os corredores da selva, e agora levava às narinas do carnívoro ansioso o forte cheiro de trilha do cervo, despertando seu apetite já voraz até um ponto em que se tornava uma dor latejante. No entanto, Numa não se permitiu ser levado por seus desejos a qualquer investida prematura, como a que recentemente lhe custará a suculenta carne de paco, a zebra. Aumentando levemente o ritmo, ele seguiu as tortuosas curvas do caminho até que, de repente, bem à sua frente, onde a trilha contornava o tronco de uma árvore enorme, ele viu um jovem cervo se movendo lentamente à sua frente. Numa avaliou a distância com seus olhos aguçados, agora brilhando como 2 terríveis pontos de fogo amarelo em seu rosto enrugado e rosnante. Ele podia fazer isso, desta vez ele tinha certeza. Um rugido terrível que paralisaria a pobre criatura à sua frente em uma momentânea nação, e uma investida simultânea de rapidez relâmpago e Numa, o leão, se alimentaria. A cauda sinuosa, ondulando lentamente na extremidade tufada, se ergueu de repente. Era o sinal da investida e os órgãos vocais estavam moldados para o rugido trovejante quando, como um relâmpago em céu limpo, Cheetah, a pantera, saltou de repente para a trilha entre Numa e o cervo. Uma investida desajeitada fez Cheetah, pois com o primeiro choque de seu corpo manchado através da folhagem à beira da trilha,
Bara deu um único olhar surpreso para trás e desapareceu. O rugido que deveria paralisar os cervos irrompeu horrivelmente da garganta profunda do grande felino, um rugido de raiva contra a intrometida Cheta, que o havia privado de sua caça, e a investida que era destinada a Bara foi lançada contra a pantera. Mas aqui também não estava destinado à decepção, pois com as primeiras notas de seu rugido temível, Cheta, considerando bem a melhor parte da valentia, pulou para uma árvore próxima. Meia hora depois, era um totalmente furioso que inesperadamente sentiu o cheiro de um homem. Até então, o senhor da selva havia desprezado a carne incomível da desprezada criatura humana. Tal carne era apenas para os velhos, os sem dentes e os decrépitos que não conseguiam mais fazer suas caçadas entre os herbívoros ágeis. Bara, o veado, ota, o javali, e o melhor e mais astuto de todos, Paco, a zebra, eram para os jovens, os fortes e os ágeis. Mas Numa estava com mais fome do que jamais estivera nos 5 curtos anos de sua vida. E se ele fosse uma besta jovem, poderosa, astuta e feroz? Diante da fome, o grande nivelador, ele era como os velhos, os sem dentes e os decrépitos. Sua barriga gritava em agonia e suas bochechas salivavam por carne. Zebra ou servo ou homem, que importava, contanto que fosse carne quente, vermelha com os sucos quentes da vida. Até Dango, a hiena, devoradora de mildezes, teria, naquele momento, parecido um petisco para Numa. O grande leão conhecia os hábitos e as fraquezas do homem, embora nunca antes tivesse caçado o homem para se alimentar. Ele conhecia os desprezados Gomangani como as criaturas mais lentas, mais estúpidas e mais indefesas. Nenhuma habilidade de caça, nenhuma astúcia, nenhum sigilo eram necessários na caça ao homem. Nem Numa tinha estômago para demora ou silêncio. Sua fúria havia se tornado uma paixão quase tão consumidora quanto sua fome, de modo que agora, quando suas delicadas narinas perceberam a passagem recente de um homem, ele abaixou a cabeça e soltou um rugido estrondoso, e, a um passo rápido, indiferente ao barulho que fazia, seguiu pela trilha de sua presa pretendida. Majestoso e terrível, regamente despreocupado com seu entorno, o rei das feras avançava pela trilha desgastada. A cautela natural que é inerente a todas as criaturas selvagens o havia abandonado. O que ele, senhor da selva, teria a temer, com apenas o homem para caçar? Que necessidade teria de cautela? E assim ele não viu nem sentiu que um Numa mais cauteloso poderia ter percebido facilmente até que, com o estalo de galhos e o tombar da terra, foi precipitado em uma armadilha habilidosamente planejada que os astutos Vamabos haviam escavado justamente para esse propósito no centro da trilha de caça. Tarzan dos macacos estava no centro da clareira, observando o avião encolher até proporções diminutas, como se fosse um brinquedo. No céu a leste, ele havia soltado um suspiro de alívio ao vê-lo subir em segurança com o aviador britânico e a senhorita Berta Kircher. Por semanas, ele sentirá o peso da responsabilidade pelo bem-estar deles nesta selvagem e inóspita região, onde sua completa impotência os tornaria presas fáceis para os carnívoros selvagens ou para os cruéis Vamabur. Tarzan dos macacos amava a liberdade irrestrita, e agora que esses dois estavam a salvo e fora de suas mãos, ele sentiu que poderia continuar sua jornada em direção à costa oeste e à cabana abandonada de seu falecido pai. E ainda assim, enquanto estava ali observando o minúsculo ponto no leste, outro suspiro atravessou seu peito largo, e não era um suspiro de alívio, mas sim uma sensação que Tarzan nunca esperara sentir novamente e que agora relutava em admitir até para si mesmo. Não podia ser possível que ele, criado na selva, que havia renunciado para sempre à sociedade humana para retornar às suas amadas feras da floresta, pudesse estar sentindo algo parecido com arrependimento pela partida desses dois, ou a menor sensação de solidão agora que eles se foram. O tenente Harold Percy Smith agradava Tarzan, mas a mulher que ele conhecera como espiã alemã, ele odiava, embora nunca tivesse encontrado em seu coração força para matá-la, como jurara fazer com todos os hunos. Ele atribuía essa fraqueza ao fato de ela ser mulher, embora tivesse ficado bastante perturbado com a aparente inconsistência de seu ódio por ela e sua proteção repetida quando o perigo surgia. Com um movimento irritado de cabeça, ele se virou repentinamente para o oeste, como se, ao dar as costas para o avião que desaparecia rapidamente, pudesse apagar de sua memória os pensamentos sobre seus passageiros. Na borda da clareira, ele fez uma pausa. Uma árvore gigante se erguia bem à sua frente, como se movido por um impulso súbito e irresistível. Ele saltou para os galhos e se balançou com agilidade de macaco até os ramos mais altos que suporta sem seu peso. Ali, equilibrando-se levemente em um galho que balançava, ele procurou na direção do horizonte leste pelo minúsculo ponto que seria o avião britânico levando embora dele o último de sua própria raça e espécie que ele esperava jamais voltar a ver. Finalmente, seus olhos aguçados avistaram a nave voando a uma altitude considerável, bem a leste. Por alguns segundos,
Ele observou-se aproximando a leste com velocidade constante, quando, para seu horror, viu o pontinho mergulhar repentinamente para baixo. A queda parecia interminável para quem observava, e ele percebeu quão grande devia ter sido a altitude do avião antes do início da descida. Pouco antes de desaparecer de vista, o impulso descendente pareceu diminuir de repente, mas ainda se movia rapidamente em um ângulo acentuado quando finalmente desapareceu de vista atrás das colinas distantes. Por meio minuto, o homem macaco permaneceu observando marcos distantes que julgava poder estar nas proximidades do avião caído, pois mal havia percebido que aquelas pessoas estavam vivamente em apuro, e seu senso inato de dever para com sua própria espécie o impulsionou mais uma vez a abandonar seus planos e buscar ajudá-las. O homem macaco temia, pelo que julgava da localização da máquina, que ela tivesse caído entre os desfiladeiros quase intransponíveis do país árido, logo além da bacia fértil que era limitada pelas colinas a leste dele. Ele próprio havia atravessado aquele país ressequido e desolado dos mortos e sabia por sua própria experiência, e pela escapada estreita que havia tido de sucumbir à sua crueldade implacável que nenhum homem menos capaz poderia esperar encontrar o caminho para a segurança a partir de qualquer distância considerável dentro de suas fronteiras. Ele se lembrava vividamente dos ossos descoloridos do guerreiro há muito morto no fundo do desfiladeiro íngreme que quase se mostrou uma armadilha para ele também. Ele viu o capacete de latão martelado, e a couraça corroída de aço, e a longa espada reta em sua bainha e o antigo arcabué testemunhos silenciosos do físico imponente do espírito guerreiro daquele que de alguma forma havia chegado, assim mal equipado e lamentavelmente armado, ao centro da África antiga e selvagem, e ele viu o jovem inglês esguio e a figura delicada da garota lançados na mesma armadilha fatídica da qual este gigante do passado não pôde escapar ali lançado, feridos e quebrado. Talvez, se não morto. Seu julgamento dizia-lhe que a última possibilidade provavelmente era um fato, e ainda assim havia uma chance de que eles tivessem aterrissado sem ferimentos fatais, e assim, com base nessa pequena chance, ele iniciou o que sabia ser uma jornada árdua, repleta de muitas dificuldades e perigos indescritíveis, para tentar salvá-los se ainda estivessem vivos. Ele havia percorrido talvez uma milha quando seus ouvidos atentos captaram o som de um movimento rápido ao longo da trilha de caça à sua frente. O som, aumentando de volume, anunciava o fato de que qualquer coisa que o causasse estava se movendo em sua direção e rapidamente. Não demorou muito para que seus sentidos treinados o convencessem de que os passos eram de Bara, o servo. Em fuga veloz, indissociavelmente confundidos no caráter de Tarzan estavam os atributos do homem e das feras. Longa experiência lhe havia ensinado que luta melhor ou viaja mais rápido aquele que está melhor alimentado, e assim, com poucas exceções, Tarzan podia adiar seus assuntos mais urgentes para aproveitar uma oportunidade de caçar e se alimentar. Este talvez fosse o traço predominante de fera nele. A transformação de um cavalheiro inglês, movido pelos mais humanitários motivos, para de uma fera selvagem agachada na solidão de um arbusto denso pronta para atacar sua presa que se aproxima, foi instantânea. E assim, quando Bara veio, escapando das garras de Numa e Sheta, seu medo e sua pressa impediram a possibilidade de perceber aquele outro inimigo igualmente formidável à espreita para ele. Ao lado do homem macaco veio o servo. Um corpo castanho claro surgiu da vegetação que o escondia, braços fortes rodearam o pescoço elegante do jovem veado e dentes poderosos se cravaram na carne macia. Juntos, os dois rolaram na trilha, e um momento depois, o homem macaco se levantou e, com um pé sobre a carcaça de sua presa, ergueu a voz no grito de vitória do gorila. Como se um desafio de responder surgisse de repente aos ouvidos do homem macaco, o rugido estrondoso de um leão, um rugido horrível e raivoso no qual Tarzan achou que discernia uma nota de surpresa e terror. No peito das feras da selva, assim como nos corações de seus irmãos e irmãs mais esclarecidos da raça humana, a característica da curiosidade é bem desenvolvida. Tarzan também não era totalmente inocente com relação a isso. A nota peculiar no rugido de seu inimigo hereditário despertou nele um desejo de investigar, e, assim, jogando a carcaça de Bara, o servo, sobre o ombro, o homem macaco seguiu para os terraços inferiores da floresta e se moveu rapidamente na direção de onde o som viera, que estava alinhada com a trilha que ele havia começado a seguir. À medida que a distância diminuía, os sons aumentavam de volume, o que indicava que ele estava se aproximando de um leão muito zangado, em breve, onde um gigante da selva se estendia sobre a ampla trilha de caça que incontáveis milhares de pés com cascos e almofadas haviam desgastado e trilhado em um sulco profundo durante talvez incontáveis eras. Ele viu sob si a fossa de leões dos Vamabus e, nela, saltando em vão para escapar, um leão como nenhum Tarzan dos macacos jamais tinha visto antes. Era uma besta poderosa que olhava para o homem macaco grande, forte e jovem, com uma enorme juba preta e um pelo muito mais escuro do que qualquer Tarzan já havia visto,
de modo que, nas profundezas da fossa, parecia quase negro, um leão negro. Tarzan, que estava prestes a zombar e insultar seu inimigo cativo, de repente se voltou para uma admiração aberta pela beleza da magnífica fera. Que criatura! Como, em comparação, o leão comum da floresta parecia diminuto e insignificante. Aqui, de fato, havia alguém digno de ser chamado de Rei das Feras. Ao ver o grande gato pela primeira vez, o homem macaco sabia que não ouvirá nenhum sinal de terror naquele primeiro rugido, surpresa, sem dúvida, mas as cordas vocais daquela poderosa garganta jamais haviam reagido ao medo. Com a crescente admiração surgiu um sentimento de rápida piedade pela infeliz situação do grande bruto, tornado inútil e impotente pelas astúcias dos Gomangani. Embora fosse um inimigo, a fera era menos inimiga do homem macaco do que aqueles negros que o haviam capturado, pois, embora Tarzan dos macacos tivesse muitos amigos rápidos e leais entre certas tribos de nativos africanos, havia outros de caráter degradado e hábitos bestiais que ele olhava com total repulsa, e entre eles estavam os comedores de carne humana de Numabo, o chefe. Por um momento, Numa, o leão, olhou ferozmente para a criatura humana nua sobre o galho da árvore à sua frente. Constantemente, aqueles olhos amarelos verdeados perfuraram os olhos claros do homem macaco, e então as narinas sensíveis captaram o cheiro do sangue fresco de Bara e os olhos se moveram para a carcaça deitada sobre o ombro marrom, e veio das profundezas cavernosas da garganta selvagem um gemido baixo. Tarzan dos macacos sorriu, de maneira inconfundível, como se uma voz humana tivesse falado. O leão lhe disse: "Estou com fome, mais do que com fome. Estou morrendo de fome." E o homem macaco olhou para o leão abaixo dele e sorriu, com um sorriso lento e enigmático, e então deslocou a carcaça de seu ombro para o galho à sua frente, sacando a longa lâmina que havia sido de seu pai. Cortou habilmente uma coxa traseira, e limpando a lâmina ensanguentada no pelo liso de Bara, a recolocou na bainha. Numa, com a boca salivando, olhou para a carne tentadora e choramingou novamente, e o homem macaco sorriu para ele com seu sorriso lento, levantando a coxa traseira em suas fortes mãos morenas, cravou os dentes na carne macia e suculenta. Pela terceira vez Numa, o leão, emitiu aquele gemido baixo e suplicante e então, com um sacudir de cabeça arrependido e desgostoso, Tarzan das Selvas ergueu o restante da carcaça de Bara, o servo, e a lançou para a fera faminta lá embaixo. "Velha", murmurou o homem macaco. Tarzan se tornou uma velha fraca. Em breve ele derramaria lágrimas porque matou Bara, o servo. Ele não consegue ver Numa, seu inimigo, passar fome, porque o coração de Tarzan está se tornando fraco pelo contato com as criaturas frágeis e suaves da civilização. Mas ainda assim ele sorriu, nem se arrependeu de ter cedido aos ditames de um impulso gentil. Enquanto Tarzan arrancava a carne daquela parte da caça que havia reservado para si, seus olhos captavam cada detalhe da cena abaixo. Ele viu a avidez com que Numa devorava a carcaça, observou com admiração crescente os aspectos mais finos da fera, e também a construção astuta da armadilha. A típica armadilha para leões com a qual Tarzan estava familiarizado tinha estacas cravadas no fundo, nas quais o infortunado leão seria empalado, mas esta armadilha não era assim feita. Aqui, as estacas curtas estavam dispostas a intervalos de cerca de um pé ao redor das paredes, perto do topo, com as pontas afiadas inclinadas para baixo, de modo que o leão caía na armadilha ileso, mas não conseguia pular para fora, porque cada vez que tentava, a cabeça batia na ponta afiada de uma estaca acima dele. Evidentemente, então, o propósito dos Vamabus era capturar um leão vivo. Como essa tribo não tinha nenhum contato com homens brancos, na medida em que Tarzan sabia, seu motivo era, sem dúvida, devido ao desejo de torturar a fera até a morte para que pudessem desfrutar ao máximo de suas agonias finais. Depois de alimentar o leão, ocorreu a Tarzan que seu ato seria inútil se ele deixasse a fera à mercê dos negros. E então também lhe ocorreu que ele poderia obter mais prazer causando embaraço aos negros do que deixando Numa ao seu destino. Mas como ele poderia libertá-lo? Removendo 2 estacas, ficaria espaço suficiente para o leão saltar do poço, que não tinha grande profundidade. No entanto, que garantia tinha Tarzan de que Numa não saltaria imediatamente assim que o caminho para a liberdade estivesse aberto, antes que o homem macaco pudesse alcançar a segurança das árvores? Independentemente do fato de que Tarzan não sentia o medo do leão como você e eu poderíamos sentir em circunstâncias semelhantes, ele ainda assim estava imbuído do senso de cautela necessário a todas as criaturas selvagens para sobreviver. Se a necessidade exigisse, Tarzan poderia enfrentar Numa em batalha, embora não fosse tão egocêntrico a ponto de pensar que poderia vencer um leão adulto em combate mortal, exceto por acidente ou utilizando a astúcia de sua superior mente humana. Expor-se à morte de forma fútil, ele teria considerado tão repreensível quanto evitar o perigo em tempos de necessidade, mas quando Tarzan decidia fazer algo,
geralmente encontrava os meios para realizá-lo. Ele agora havia decidido plenamente libertar Numa, e, tendo tomado essa decisão, cumpriria mesmo que isso implicasse considerável risco pessoal. Ele sabia que o leão estaria ocupado com sua alimentação por algum tempo, mas também sabia que, enquanto se alimentava, ele ficaria duplamente ressentido com qualquer interferência imaginária. Portanto, Tarzan deveria agir com cautela. Chegando ao chão ao lado do poço, ele examinou as estacas e, ao fazê-lo, ficou bastante surpreso ao notar que Numa não demonstrava raiva com sua aproximação. Uma vez, ele lançou um olhar atento ao homem macaco por um momento e depois voltou sua atenção para a carne de Bara. Tarzan sentiu os estacas e os testou com seu peso. Ele os puxou com os músculos de seus braços fortes, descobrindo logo que, ao movê-los para frente e para trás, podia soltá-los, e então um novo plano lhe ocorreu, de modo que ele começou a trabalhar escavando com sua faca em um ponto acima de onde um dos estacas estava cravado. A terra era macia e facilmente removida, e não demorou muito até que Tarzan tivesse exposto aquela parte de uma das estacas que estava cravada na parede do poço quase em todo o seu comprimento, deixando apenas o suficiente cravado para impedir que a estaca caísse na escavação. Então, ele voltou sua atenção para uma estaca adjacente e logo a expôs de forma semelhante, após o que lançou o laço de sua corda de grama sobre as duas e balançou rapidamente até o galho da árvore acima. Ali, ele recolheu a folga da corda e, apoiando-se no tronco da árvore, puxou firmemente para cima. Lentamente, as estacas subiam da vala em que estavam cravadas e com elas subiam a suspeita e o rosnado de Numa. Seria esta alguma nova invasão de seus direitos e de suas liberdades? Ele estava perplexo, como todos os leões, sendo de gênio culto. Estava irritado. Ele não se importara quando Tarmangani se agachou na beira do poço e olhou para baixo, para ele, pois não havia sido esse Tarmangani quem o alimentara. Mas agora algo diferente estava em andamento, e a desconfiança da fera selvagem foi despertada. No entanto, enquanto observava, Numa viu as estacas se levantarem lentamente até uma posição ereta, se chocarem umas contra as outras e depois caírem para trás, fora de sua vista, sobre a superfície do solo acima. Instantaneamente, o leão compreendeu as possibilidades da situação e, talvez também, percebeu o fato de que o seu homem havia deliberadamente aberto um caminho para sua fuga. Agarrou os restos de Bara em suas grandes mandíbulas. Numa, o leão, saltou agilmente do poço dos Vamabur, e Tarzan dos macacos desapareceu nas selvas a leste. Na superfície do solo ou através dos galhos balançando das árvores, os rastros de homem ou de animal eram um livro aberto para o homem macaco, mas até seus sentidos aguçados ficavam perplexos diante da trilha sem rastros da aeronave. De que serviriam olho, ouvidos ou sentido de olfato para seguir algo cujo caminho havia passado pelo ar em mudança a milhares de pés acima das copas das árvores? Apenas em seu senso de direção Tarzan podia confiar em sua busca pelo avião caído. Ele não conseguia nem mesmo julgar com precisão a distância em que poderia estar, e sabia que, desde o momento em que desapareceu além das colinas, poderia ter se deslocado uma distância considerável em ângulo reto em relação ao seu curso original antes de cair ao chão. Se seus ocupantes fossem mortos ou gravemente feridos, o homem macaco poderia procurar inutilmente em sua vizinhança imediata por algum tempo antes de encontrá-los. Havia apenas uma coisa a fazer, e era viajar até um ponto mais próximo possível de onde ele julgava que o avião havia pousado, e então seguir em círculos cada vez mais amplos até capturar o rastro deles. E isso ele fez. Antes de deixar o Vale da Abundância, ele fez várias caças e levou consigo os cortes mais nobres da carne, deixando todo o peso morto dos ossos para trás. A vegetação densa da selva terminava ao pé da encosta ocidental, tornando-se cada vez menos abundante à medida que se aproximava do cume, além do qual crescia uma vegetação escassa de arbustos doentes e gramíneas queimadas pelo sol, com aqui e ali uma árvore retorcida e resistente que havia resistido às vicissitudes de uma existência quase sem água. Do cume das colinas, os olhos aguçados de Tarzan examinavam a paisagem árida à sua frente. Ao longe, ele discernia as linhas tortuosas e irregulares que marcavam o curso sinuoso das repugnantes gargantas que riscavam a ampla planície em intervalos, as terríveis gargantas que quase haviam ceifado sua vida em punição por sua temeridade ao tentar invadir a santidade de seu antigo isolamento. Por 2 dias Tarzan buscou em vão por alguma pista do paradeiro da máquina ou de seus ocupantes. Ele guardava partes de suas presas em diferentes pontos, construindo montes de pedras para marcar suas localizações. Ele atravessou o primeiro desfiladeiro profundo e deu a volta muito além dele. Ocasionalmente, parava e chamava em voz alta, ouvindo alguma resposta, mas apenas o silêncio recompensava um silêncio sinistro que seus gritos apenas acentuavam. No final da noite do segundo dia, ele chegou ao desfiladeiro bem conhecido onde jaziam os ossos limpos espalhados do antigo aventureiro, e ali, pela primeira vez, Ska, o abutre,
seguiu seu rastro. Não desta vez, Scar, gritou o homem macaco com uma voz provocativa, pois agora, de fato, Tarzan é Tarzan. Antes, você perseguiu o esqueleto sombrio de um Tarmangani, mesmo assim, perdeu. Não perca seu tempo com Tarzan dos macacos em plena fossa. Mas ainda assim, Scar, o abutre, circulava e planava acima dele, e o homem macaco, apesar de suas jactâncias, sentiu um arrepio de apreensão. Em sua mente corria um cântico persistente e triste, ao qual ele involuntariamente associava duas palavras repetidas várias vezes com horrível monotonia: Sassabe, Sassabe, até que, sacudindo-se de raiva, ele pegou uma pedra e a lançou contra o sombrio catador. Abaixando-se sobre o lado precipitado do desfiladeiro, Tarzan quase que subiu e deslizou até o chão arenoso abaixo. Ele havia chegado à fenda quase exatamente no mesmo ponto de onde havia escalado semanas antes, e ali ele viu, exatamente como a deixará, apenas, sem dúvida, como permaneceria por séculos, o poderoso esqueleto e sua poderosa armadura. Enquanto permanece olhando para baixo, para esse sombrio lembrete de que outro homem de força havia sucumbido aos cruéis poderes do deserto, foi surpreendido pelo estampido de uma arma de fogo, cujo som vinha das profundezas do desfiladeiro ao sul dele e reverberava pelas íngremes paredes da estreita fenda. Capítulo 15. Pegadas misteriosas. À medida que o avião britânico pilotado pelo tenente Harold Percy Mitchell se elevava acima da selva, onde a vida de Berta Kircher tantas vezes estivera à beira da extinção, e avançava em direção ao leste, a garota sentiu uma súbita contração dos músculos da garganta. Ela se esforçou muito para engolir algo que não estava lá. Parecia estranho para ela sentir arrependimento ao deixar para trás perigos tão horríveis, e ainda assim era evidente para ela que esse era o caso, pois ela também estava deixando para trás algo além dos perigos que ameaçavam uma figura única que havia entrado em sua vida e pela qual sentia uma atração inexplicável. À sua frente, no assento do piloto, estava um oficial inglês e cavalheiro que, ela sabia, a amava. E ainda assim ela ousava sentir arrependimento em sua companhia por deixar o terreno de caça de uma fera selvagem. O tenente Mitchell, por sua vez, estava no sétimo céu de euforia. Ele estava novamente na posse de seu amado navio, voava rapidamente na direção de seus companheiros e de seu dever, e com ele estava a mulher que amava. Porém, entretanto, era a acusação que Tarzan havia feito contra essa mulher. Ele dissera que ela era uma alemã e uma espiã, e das alturas da felicidade o oficial inglês ocasionalmente mergulhava nas profundezas do desespero ao contemplar o inevitável. Caso as acusações do homem macaco se provassem verdadeiras, ele se via dividido entre sentimentos de amor e de honra. Por um lado, ele não podia entregar a mulher que amava ao destino certo que deveria ser imposto a ela se ela fosse realmente uma espiã inimiga, enquanto por outro lado seria igualmente impossível para ele, como inglês e oficial, dar-lhe ajuda ou proteção. O jovem contentou-se, portanto, com repetidas negações mentais da culpa dela. Ele tentou convencer-se de que Tarzan estava enganado, e quando evocava, na tela da memória, o rosto da moça atrás dele, sentia-se duplamente resguardado de que aquelas linhas de doce feminilidade e caráter, aqueles olhos claros e honestos, não poderiam pertencer a uma das odiadas raças estrangeiras, e assim avançavam para o leste, cada um envolto em seus próprios pensamentos. Abaixo deles, viam a densa vegetação da selva ceder lugar ao crescimento mais ralo das encostas, e então à sua frente se abria a vasta extensão de terras áridas, marcadas pelas profundas cicatrizes das estreitas gargantas que rios há muito desaparecidos haviam esculpido ali em alguma idade esquecida. Pouco depois de terem passado pelo cume da crista que formava a fronteira entre o deserto e o país fértil, o abutre, voando em alta altitude rumo ao seu ninho, avistou um estranho pássaro novo de proporções gigantescas invadindo os domínios de seu território aéreo. Seja com a intenção de enfrentar o intruso ou apenas movido pela curiosidade, subiu repentinamente para encontrar o avião. Sem dúvida, ele subestimou a velocidade do recém-chegado, mas seja como for, a ponta da hélice o tocou e, simultaneamente, muitas coisas aconteceram. O corpo sem vida de Scar, rasgado e sangrando, despencou como um peso em direção ao chão. Um pedaço de abeto estilhaçado ricocheteou para atingir o piloto na testa. O avião estremeceu e tremeu. Enquanto o tenente Harold Percy Mitchell caía para frente em um breve desmaio, a aeronave mergulhou de cabeça em direção à terra. Por apenas um instante o piloto ficou inconsciente, mas esse instante quase selou a sua desgraça. Quando ele despertou e percebeu o perigo em que se encontravam, também descobriu que seu motor havia parado. O avião havia adquirido um impulso assustador, e o chão parecia tão próximo que ele não podia esperar nivelar a aeronave a tempo de fazer um pouso seguro. Diretamente abaixo dele havia uma fenda profunda no planalto, uma garganta estreita,
cujo fundo parecia relativamente plano e coberto de areia. No breve instante em que precisava tomar uma decisão, o plano mais seguro parecia ser tentar um pouso na garganta, e foi isso que ele fez, mas não sem causar danos consideráveis ao avião e um forte abalo para ele e seu passageiro. Felizmente, nenhum deles se feriu, mas a condição em que se encontravam parecia realmente desesperadora. Era uma questão grave se o homem poderia consertar seu avião e continuar a viagem, e parecia igualmente duvidoso se eles seriam capazes de seguir a pé até a costa ou refazer o caminho até o país que haviam acabado de deixar. O homem estava confiante de que não poderiam esperar atravessar o deserto a leste diante da sede e da fome, enquanto atrás deles, no Vale da Fartura, encontrava-se quase perigo igual na forma de carnívoros e indígenas guerreiros. Depois que o avião parou de repente de forma desastrosa, Smithfield se virou rapidamente para ver qual tinha sido o efeito do acidente na garota. Ele a encontrou pálida, mas sorrindo, e por vários segundos os dois ficaram se olhando em silêncio. Este é o fim? Perguntou a garota. O inglês balançou a cabeça. É o fim da primeira etapa, de qualquer forma, respondeu. Mas você não pode esperar consertar aqui, disse ela, duvidosa. Não, disse ele, não se os reparos forem significativos, mas posso conseguir remendar algo. Primeiro terei que examiná-la um pouco. Esperemos que não seja nada sério. É um caminho muito longo até a ferrovia de Tanga. Não chegaríamos muito longe, disse a garota, com um leve tom de desesperança na voz. Tão desarmados como estamos, seria pouco menos que um milagre se cobríssemos mesmo uma pequena fração da distância. Mas não estamos desarmados, respondeu o homem. Tenho uma pistola extra aqui, que os mendigos não descobriram. E retirando a tampa de um compartimento, ele puxou uma automática. Berta Kircher recostou-se em seu assento e riu alto, com uma risada sem alegria, meio histérica. Essa espingardinha, exclamou ela, que utilidade teria na terra, a não ser enfurecer qualquer fera predadora que você possa acertar com ela. Smithfield parecia bastante abatido. Mas é uma arma, disse ele. Você terá que admitir isso. E com certeza eu poderia matar um homem com ela. Você poderia se por acaso acertasse, disse a garota, ou se a coisa não emperrasse. Sinceramente, eu não confio muito em uma automática. Eu mesma já usei delas. Ah, claro, disse ele ironicamente, um rifle expresso seria melhor. Afinal, quem sabe, talvez nos deparemos com um elefante aqui no deserto. A garota percebeu que ele estava magoado, e sentiu pena, pois percebeu que não havia nada que ele não fizesse a seu serviço ou proteção, e que não era por culpa dele que estava tão mal armado. Sem dúvida, ele também entendia, tanto quanto ela, a futilidade de sua arma, e que só tinha chamado atenção para ela na esperança de tranquilizá-la e reduzir sua ansiedade. Perdoe-me, ela disse, não quis ser desagradável, mas este acidente é a proverbial gota d'água. Parece-me que já suportei tudo o que podia. Embora estivesse disposta a dar minha vida a serviço do meu país, não imaginei que minhas agonias de morte seriam tão prolongadas, pois agora percebo que venho morrendo há muitas semanas. O que você quer dizer? Exclamou ele. O que você quer dizer com isso? Você não está morrendo. Não há nada de errado com você. Oh, não isso. Ela disse. Eu não quis dizer isso. O que quero dizer é que, no momento em que o sargento negro, o Zanga, e suas tropas nativas alemãs renegadas me capturaram e me levaram para o interior, meu mandado de morte foi assinado. Às vezes, imaginei que uma graça tivesse sido concedida. Às vezes, esperei que eu pudesse estar prestes a receber um perdão completo, mas, na verdade, no fundo do meu coração, sempre soube que nunca viveria para voltar à civilização. Fiz a minha parte pelo meu país, e embora não tenha sido muito, ao menos posso partir com a consciência de que foi o melhor que pude oferecer. Tudo o que posso esperar agora, tudo o que peço, é que a execução da sentença de morte ocorra rapidamente. Não desejo permanecer mais para enfrentar terror e apreensão constantes. Até mesmo tortura física seria preferível ao que eu já passei. Não tenho dúvidas de que você me considera uma mulher corajosa, mas na verdade meu terror tem sido ilimitado. Os gritos dos carnívoros à noite me enchem de um medo tão palpável que sinto dor de verdade. Sinto as garras rasgantes na minha carne e as presas cruéis roendo meus ossos. É tão real para mim como se eu realmente estivesse suportando os horrores de tal morte. Duvido que você consiga entender, os homens são tão diferentes. Sim, disse ele, acho que consigo entender. E porque entendo posso apreciar mais do que você imagina o heroísmo que você demonstrou em sua resistência a tudo o que passou. Não pode haver coragem onde não há medo. Uma criança pode entrar na toca de um leão, mas seria preciso um homem muito corajoso para ir resgatá-lo. Obrigada, disse ela, mas não sou corajosa de forma alguma, e agora estou muito envergonhada por minha distração em relação aos seus próprios sentimentos.
Vou tentar me recompor e nós dois vamos esperar pelo melhor. Vou ajudá-lo quanto puder se você me disser o que posso fazer. A primeira coisa, respondeu ele, é descobrir quão sérios são nossos danos, e então ver o que podemos fazer em termos de reparo. Por 2 dias Smith trabalhou no avião danificado, trabalhou diante do fato de que, desde o início, sabia que o caso era desesperador. E, finalmente, ele contou a ela. Eu sabia, disse ela, mas acredito que senti muito como você deve ter sentido, que, por mais inútil que fossem nossos esforços aqui, seria infinitamente mais fatal tentar refazer nosso caminho até a selva que acabamos de deixar ou seguir em direção à costa. Você sabe e eu sei que não conseguiríamos chegar à ferrovia de Tanga a pé. Morreríamos de sede e fome antes de percorrer metade da distância. E se retornássemos à selva, mesmo que conseguíssemos alcançá-la, seria apenas para enfrentar um destino igualmente certo, embora diferente. Então, seria melhor sentarmos aqui e esperarmos pela morte do que desperdiçar inutilmente nossas energias em algo que sabemos que seria uma tentativa fútil de fuga. Ele perguntou. Não, ela respondeu. Eu nunca desistirei assim. O que eu quis dizer é que seria inútil tentar chegar a qualquer um dos lugares onde sabemos que há abundância de comida e água. Então precisamos seguir em uma nova direção. Em algum lugar deste deserto pode haver água, e se houver, a melhor chance de encontrá-la seria seguir por este desfiladeiro para baixo. Temos comida e água suficientes, se formos cuidadosos, para alguns dias, e nesse tempo poderíamos tropeçar em uma nascente ou talvez até alcançar o país fértil que sei está ao sul. Quando Zanga me trouxe para o país dos Vamabu vindo da costa, ele tomou uma rota para o sul, ao longo da qual geralmente havia água e caça em abundância. Só quando nos aproximávamos do nosso destino o país começou a ser tomado por carnívoros. Então a esperança de que, se conseguirmos alcançar o país fértil ao sul de nós, possamos conseguir chegar à costa. O homem balançou a cabeça com dúvida. Podemos tentar, disse ele. Pessoalmente, não tenho vontade de ficar aqui sentado esperando a morte. Smith estava encostado no navio, com o olhar abatido voltado para o chão aos seus pés. A garota olhava para o sul, descendo a garganta, na direção de sua única e estreita chance de vida. De repente, ela tocou seu braço. Olhe! Sussurrou ela. O homem ergueu os olhos rapidamente na direção do olhar dela para ver a enorme cabeça de um grande leão que os observava de além de uma projeção rochosa na primeira curva da garganta. Ufa! Exclamou ele. Os miseráveis estão por toda parte. Eles não se afastam muito da água, não é? Perguntou a garota esperançosa. Imagino que não, respondeu ele. Um leão não é particularmente resistente. Então ele é um arauto da esperança, exclamou ela. O homem riu. Fofo pequeno arauto da esperança, disse ele. Me lembro Robin anunciando a primavera. A garota lançou um olhar rápido para ele. Não seja bobo. E não me importa se você ri. Ele me enche de esperança. Provavelmente é mútuo, respondeu Smith, já que duvidamos que não o enchamos de esperança também. O leão, evidentemente satisfeito quanto à natureza das criaturas diante dele, avançou lentamente em direção a eles. Venham, disse o homem. Vamos subir. E ajudou a garota a subir para o convés do navio. Ele não pode entrar aqui? Ela perguntou. Acho que pode, disse o homem. Você é reconfortante, ela respondeu. Eu não me sinto assim. Ele sacou sua pistola. Pelo amor de Deus, ela gritou. Não atire nele com essa coisa. Você pode errar e atingi-lo. Não pretendo atirar nele, mas talvez consiga assustá-lo e fazê-lo recuar se ele tentar nos alcançar aqui. Você nunca viu um domador trabalhando com leões. Ele carrega uma pequena pistola de brinquedo carregada com cartuchos de festim. Com isso e uma cadeira de cozinha ele domina as feras mais ferozes. Mas você não tem uma cadeira de cozinha. Ela lhe lembrou. Não. Ele lhe disse. O governo está sempre atrapalhando as coisas. Sempre defende que os aviões deveriam ser equipados com cadeiras de cozinha. Berta Kircher riu de forma serena, e com tão pouca histeria como se estivesse sendo movida pela conversa fiada de um chá da tarde. Numa, o leão veio lentamente em direção a eles. Sua atitude parecia mais de curiosidade do que de agressividade. Perto do lado do navio, ele parou e ficou olhando para eles. Magnífico, não é? Exclamou o homem. Nunca vi uma criatura mais bonita. Ela respondeu. Nenhuma com um pelo tão escuro. Ora, e é quase preto. O som de suas vozes parecia não agradar ao senhor da selva, pois de repente ele enrugou seu grande rosto em profundos sucos, mostrando as presas sob os lábios rosnantes e soltando um rosnado raivoso. Quase simultaneamente, ele se agachou para um salto, e imediatamente Smith disparou sua pistola contra o chão à frente do leão. O efeito do barulho sobre Numa parecia apenas enfurecê-lo ainda mais e, com um rugido horrível, ele avançou sobre o autor do novo, inquietante som que havia ultrajado seus ouvidos.
Simultaneamente, o tenente Harold Percy Smithfield saltou agilmente para fora do cockpit do lado oposto de seu avião, chamando a garota para seguir seu exemplo. A garota, percebendo a inutilidade de pular no chão, escolheu a alternativa restante e subiu até o topo do avião superior. Não acostumado às idiosincrasias da construção de um dirigível e tendo alcançado o cockpit dianteiro, observava a garota subir fora de seu alcance sem, a princípio, tentar impedi-la. Tendo assumido o controle da aeronave, sua raiva parecia ter desaparecido de repente, e ele não fez nenhum movimento imediato para seguir Smithfield. A garota